Boa noite a todos, irmãs e irmãos. Mais uma vez agradeço pelo convite de estar aqui falando com vocês essa noite. Toda casa espírita é especial em algum sentido, mas tem algumas que batem mais o coração da gente. Esta é uma delas. O Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Vocês sabiam? E se somar o Lexotan e o Xanax e outros, a conta vai mais ainda longe. Nós somos o país onde mais se sofre de depressão e ansiedade na América Latina. 6% da nossa população sofre de depressão e quase 10% possui problemas de ansiedade, que nos coloca nesse ranking nada feliz. E se olharmos a nível global, nós somos o segundo maior consumidor mundial de medicamentos antidepressivos, apesar de não termos a segunda maior população do mundo. Por que é que eu estou trazendo números tão dramáticos aqui para vocês? Porque a conversa de hoje é sobre uma obra que trata disso. Fizemos esse estudo a pedido da direção da casa, que nos indicou a obra, que está contida no livro, que eu trouxe aqui a capa para vocês verem, que é o Terapêutica de Emergência, psicografado pelo Divaldo Franco, de autoria de vários espíritos. São 60 mensagens psicografadas de espíritos diversos, cuja primeira edição saiu em 1983, há 40 anos, exatamente há 40 anos. E é curioso e, ao mesmo tempo, chocante para a gente ver que toda a temática que há 40 anos já se colocava ali está presente nos dias de hoje. O próprio título, Terapêutica de Emergência, dá para a gente ter já uma ideia do que é que contém essas mensagens, né? E eu vou ler 2 trechinhos do prefácio, que é da Joana de Ângeles. A frase com que ela abre o prefácio, a primeira frase, ela diz assim: o mundo moderno, com suas conquistas tecnológicas, apresenta-se enfermo. A falência dos valores éticos na atualidade é inquestionável. Se ela tivesse que refazer esse prefácio nos dias de hoje, eu acredito que ela não mudaria nada dessa frase, não é? E aí ela discorre do porquê ela coloca isso, relatando todo o cenário de guerras, de genocídios, de fratricídios, de corrida armamentista, de violência, e destaca também todo o progresso positivo que nós temos feito, faz menção a todas as mensagens que estão no livro, e termina dizendo, e eu vou ler novamente para não perder o teor das palavras da Joana, termina esse prefácio dizendo o seguinte: diversos amigos espirituais trazem-nos a sua contribuição para o cometimento de mudança do atual quadro que existe na Terra. São páginas repassadas de esperanças, trabalhadas na experiência e conquistas de cada um dos que as firmam. Lidas com atenção, tornam-se uma terapia otimista nesta emergência, acenando as possibilidades de harmonia e fraternidade, ora escassas entre os homens. E a última frase ela diz: nenhuma novidade, nem mesmo originalidade alguma nela se encontra. Ela não está dizendo que essa obra não traz nada que nós espíritas, a literatura espírita, já não contenha. Mas são válidas pelo seu conteúdo iluminativo e porque desdobram as lições do Evangelho de Jesus e da codificação espírita, que são os medicamentos eficazes para as enfermidades deste momento. Então, o prefácio já dá um bom teor do que é que a gente encontra nessa obra, e essa obra comparecem espíritos muito conhecidos, né? Tem grandes vultos do nosso espiritismo: Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Anália Franco, Batuíra, Fabiano de Cristo, Manuel Filomeno de Miranda, e alguns que a gente normalmente não conhece, muitos de nós não conhecemos, né? Alguns nomes que, à primeira vista, se fala quem é.
né, que é o caso da mensagem em si, que eu vou discorrer um pouco mais profundamente, que é o Aristides Spínola. Não sei quantos de vocês já o conhecem. Aristides Spínola nasceu na Bahia em 1850 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1925, aos 75 anos de idade. Ele foi advogado, político, um abolicionista, trabalhou nas causas da abolição da escravatura, e espírita, ao final da vida, os últimos, talvez, 30 anos da sua vida. Segundo palavras do próprio Divaldo Franco, ele foi um completista, né? Completista, aquela expressão que o André Luiz forjou para falar daqueles que vêm para uma reencarnação e cumprem fielmente aquilo que se propuseram fazer nessa encarnação, né? E pelo que ele fez, pela obra que ele deixou, considera-se que ele foi um completista, porque a partir de quando ele se converteu ao Espiritismo, no final do século XIX, na virada do século, ele passou os últimos anos da vida dele totalmente dedicado ao Espiritismo. Ele largou a carreira política, a carreira de advogado, digamos assim, como profissão, e dedicou-se à direção da Federação Espírita Brasileira. Foi, durante 14 anos, diversas gestões, vice-presidente e presidente da Federação Espírita Brasileira. Isso é só para a gente ter uma pincelada de saber quem é o autor de que nós estamos falando aqui. E ele militou na Federação no momento onde o Espiritismo enfrentava uma forte obstrução, uma forte reação. O Espiritismo naquela época era inclusive perseguido, alegando-se práticas satânicas, uso ilegal de medicina, charlatanismo, uma série de coisas. E ele, como advogado, ele pôde defender a Federação e o Espiritismo nesse momento tão importante, no momento heróico do Espiritismo, né? Onde nós tivemos muitos desses vultos, que eu falei os nomes aqui, trabalhando na causa. Pois bem, ele assina 3 mensagens desse livro, a 8, 9 e 10. E elas, de alguma forma, elas são uma sequência de assuntos. Embora me pediram para falar especificamente da 10, nós já vamos chegar lá, eu vou mencionar a 8 e a 9 também, porque acho que forma um todo, né? Um contexto que a gente vai entendendo. Na 8, que ele chama Convite aos Espíritas, sempre vamos ter em mente que ele escreveu isso em 1985. Tem que ter isso presente porque o momento era outro, o momento do mundo era outro, né? Ele faz esse convite aos espíritas já falando da importância do movimento espírita nos tempos de transição planetária. Já em 1985 ele mencionava isso, e falava do combate às dissensões internas do espiritismo. Nessa época houve muita discussão nos meios espíritas se o espiritismo deveria seguir novas tendências, se o que se estudava, que era coisa do século XIX, já estavam um pouco ultrapassadas. Houve choques dentro do movimento federativo. Então ele faz um convite aos espíritas, e lendo o capítulo, é muito bonito a forma como ele coloca isso, né? Dizendo que nós temos que nos unir em torno do conteúdo evangélico, principalmente do espiritismo, e parar com essas críticas internas de uns aos outros. Como vocês veem, algo que também acontece agora, 40 anos depois, onde, em função de ambiente político, de uma série de coisas, surgem aqui e ali grupos, né, se dizendo que aqui é o espiritismo progressista, aqui é o espiritismo conservador, e assim por diante. E até muita gente querendo trazer política partidária para dentro de casas espíritas. Então ele fez um alerta muito importante nesse sentido. Na mensagem 9, que se chama Verdadeira Conquista, ele discorre das conquistas tecnológicas que a gente estava assistindo naquele momento, lembrando que não se fazia nem 20 anos que o homem tinha pisado na Lua. Ele fala muito dessa história da conquista espacial, que era um feito tremendo para a época, mas ao mesmo tempo a gente via a ciência e a tecnologia se dedicando à corrida armamentista nuclear, ameaças de guerra nuclear e todas as outras desgraças, cada tempo tem suas desgraças, né, que ocorriam naquele tempo,
que eram todas elas impulsionadas também pelo desenvolvimento tecnológico. E aí, ele deixa muito claro esse descompasso entre o progresso tecnológico que nós tínhamos e temos e o ético-moral. E a mensagem central que ele deixa é que a sociedade vai se reformar quando cada um de nós se reformar. A sociedade não vai se reformar de fora para dentro, ela vai se reformar de dentro para fora através da transformação de cada um de nós. E nos recomenda, para isso, que a gente se volte aos princípios do cristianismo primitivo, aquele cristianismo da Casa do Caminho, de Pedro, né, de Paulo, e observância ao Sermão do Monte. Isso que o cristão precisa fazer para se reformar intimamente. Simplesmente olhar o que está escrito no Sermão do Monte. Muito bonito isso, né? E finalmente, a gente vem falando, né, desse ambiente do que o Espiritismo estava passando, qual é a verdadeira conquista, que a conquista tecnológica em si é boa, mas como sociedade nós não vamos progredir se a gente não se reformar. E aí ele traz a mensagem 10, que é o tema central da nossa conversa, que se chama Forças Mentais. Em face do que eu vou comentar com vocês aqui, eu já quero deixar uma ressalva, que eu não sou médico, eu não sou da área médica, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou terapeuta, não sou nada disso. Apenas as coisas que eu vou mencionar aqui são as coisas que estão na obra dele e em outras obras que a gente já vem estudando a respeito do assunto, né? Porque quando ele fala de forças mentais, na verdade, o tópico inteiro ele está falando de distúrbios mentais. E como que as nossas forças mentais, alinhadas ou desalinhadas, influem na questão dos nossos distúrbios mentais. E começa dizendo que nossos potenciais mentais são amplamente desconhecidos por nós. Eram há 40 anos, são um pouquinho menos agora, mas ainda muito desconhecidos de todos nós. Não só de nós espíritas, como da ciência médica, né? E na época que ele escreveu isso, década de 80, quem viveu essa época, lembra que a parapsicologia estava muito em moda naquele tempo, né? Falava-se de parapsicologia em todo lugar, tinha programa na televisão que o Uri Geller entrou tagarfo, tinha parapsicólogos famosos que se apresentavam em programas de televisão, manchetes de jornal e assim por diante, né? Que era uma descoberta de alguns fenômenos, e a própria palavra parapsicologia, coisas que estão além da psicologia, que não se incluem na psicologia tradicional, parapsicologia, né? Mas mesmo assim, com todas essas evidências, com as pessoas até vendo fenômenos médiuns, porque essas pessoas, muitos eram médiuns de fenômenos físicos, outros médiuns curadores, né? Tinha passado há pouco tempo a época do Arigó, do famoso Arigó, médiuns curadores, como eram chamados, mas que eles não eram curadores, mas médiuns, através dos quais espíritos operavam curas, eram perseguidos, eram criticados, eram difamados, muitas vezes processados pela prática legal da medicina, porque a ciência oficial tinha um total descrédito dessas questões, né? Em tudo achava que existia mistificação, trapaça e partia dessa perseguição. Lembrando que o livro saiu em 85 e a AME, Associação Médica Espírita Brasileira, só foi fundada 10 anos depois, em 1995. Então, naquela época, nem a Associação Médica Espírita nós não tínhamos, em nenhum estado e nem a nível nacional. E isso também aparece, até trouxe aqui o livro, no livro do Dr. Paulo César Frutuoso. Olha como os tempos mudaram, né? Hoje ele está na internet, qualquer um de nós acessa as palestras, livro, audiolivro dele. Aliás, para quem quiser, dia 9 é segunda-feira, ele vai estar dando uma palestra aqui em Florianópolis, no auditório da OAB, gratuito, para quem quiser ouvi-lo, né? Ele descreve aqui no livro dele toda a experiência que ele teve no Lar de Frei Luiz, onde ele trabalha há muitos anos,
curas, né? Como, para quem não sabe, o Dr. Frutuoso é médico oncologista, cirurgião, trata de câncer e há muitos anos, ele e o filho dele, inclusive, trabalham no lar de Frei Luís nas sessões de cura por materialização de espíritos. É uma coisa um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver. Não é uma coisa que se faz em qualquer lugar, são pouquíssimos os centros espíritas onde isso ocorre, né, onde existem câmaras onde ocorre materialização de espíritos que vão fazer as intervenções dos doentes materializados. E ele descreve em detalhes, desde quando ele começou a praticar isso, assistir no início, até quando ele começou a participar desses processos de cura e como os espíritos explicam para ele que essas curas ocorrem, né? Então a gente já vê um progresso enorme nesses 40 anos de como essas coisas eram encaradas e como hoje, para quem quiser, a informação está aberta, a gente pode ter acesso a tudo isso. Pois bem, então, por que eu mencionei ele? Porque ele, em muitos capítulos do livro, se manifesta completamente assombrado com o que ele presencia nessas sessões de cura. A produção de células-tronco e a introdução de células-tronco nos doentes que depois ele testemunha onde ocorre remissão total do câncer, né? Coisas que a gente fica imaginando como pode, né? E só se explicam pelo poder da mente daqueles seres que trabalham ali encarnados realizando essas curas. E se nós pensarmos, assim, tudo aquilo que por muito tempo foi considerado milagre, que hoje a ciência espírita, a doutrina espírita nos esclarece que não se tratavam de milagres, mas sim de fenômenos que nós desconhecemos os princípios físicos, químicos, etc., mas que mentes poderosas são capazes de realizar, milagres não só realizados por Jesus, mas Pedro e outros apóstolos e vários outros depois realizaram e continuam realizando. São coisas que, mesmo nós tendo absoluta confiança e crença de que aquilo ocorre, a gente não tem meios de explicar como ocorre, porque é apenas um poder mental, né? Pois bem, nesse capítulo 10, então, do livro, o Forças Mentais, o Aristides Spínola começa nos falando que nós tivemos, até a época em que ele escreveu isso, muitos progressos nas ciências que tratam desses distúrbios, desde a neurologia, e todos nós sabemos hoje do que a neurologia já é capaz de fazer, né? Permitindo intervenções no nosso hardware, vamos dizer assim, né? Na parte física do nosso sistema neurológico, não só através de cirurgias, de intervenções, mas inclusive de terapias medicamentosas que têm sucessos enormes em vários distúrbios. E ele fala, inclusive, né, coisas nunca antes sonhadas, há poucas décadas antes de ter escrito o livro. A psiquiatria, que já permite identificar rapidamente uma grande parte dos distúrbios de comportamento, as psicoses, neuroses, etc. Hoje, até por exames laboratoriais, já se tem diagnósticos de muitas coisas, porque nós aprendemos que todas essas psicoses são acompanhadas de desequilíbrios hormonais ou de neurotransmissores. Então, medindo esses desequilíbrios hormonais e de neurotransmissores, a gente consegue identificar alguns tipos de distúrbios que existem no organismo da pessoa. E também a psicologia, que permite outros tipos de distúrbios, desde os mais leves, né, de angústias, mágoas, etc., até aqueles mais complexos, psicoses mais complexas, maníaco-depressivas, etc., neurastenias. A psicologia já consegue fazer esses diagnósticos e encaminhar tratamentos ambulatoriais, clínicos, terapêuticos. Mas aí ele coloca uma questão que é válida naquela época do livro
quando foi feito, e que permanece válida hoje. Nós progredimos tanto assim nesses aspectos de catalogar, diferenciar e diagnosticar essas doenças. Mas nós progredimos na cura desses distúrbios. Nós sabemos curar essas coisas. Pelos números que eu falei aqui no começo, a gente não conhece os números daquela época, de 40 anos atrás, né? Mas nós sabemos, e os próprios espíritos benfeitores nos dizem, que a depressão, nas palavras de Joana de Ângeles, é a pandemia deste século, né? Que isso não existia nessa intensidade que a gente vê hoje. Então a questão é, nós sabemos diagnosticar, mas não sabemos curar? Bom, existem terapias onde a gente já avançou muito sobre isso. Se a gente imaginar como se tratavam os chamados doentes mentais da Idade Média e dali para frente, né, que era um tratamento animalesco. E mais recentemente, se a gente olhar 100 anos atrás, ou talvez na época em que o Aristides estava encarnado, como é que se tratavam doentes psiquiátricos, considerados doentes psiquiátricos? Não era com choque elétrico, com ducha fria, com confinamento, com algemamento, com uma série de violências físicas. E a gente olha o que a gente faz hoje, com todas as terapias, digamos assim, menos agressivas, mas muitas ainda baseadas em interação química, a gente vê que houve um progresso grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as curas reais, e aí eu não me arrisco a dizer nada por mim mesmo, mas sim estou me referindo a estatísticas e números que a gente teve acesso, as curas reais daqueles indivíduos que passaram por esse tipo de problemas e você diagnostica depois como 100% curados, são raras. Né? São raras. A pessoa que tem episódios profundos de depressão, ela passa a ser monitorada, acompanhada praticamente pelo resto da vida, e muitas vezes passa a depender de medicamentos o resto da vida. Não medicamentos tão pesados, mas sim, continua tendo que tomar medicamentos. E outras síndromes retornam. A pessoa passa por uma psicoterapia, mas de repente ela sofre um outro choque um pouco mais para frente, outro choque emocional, e muito daquilo pode retornar. E aí ele pergunta, a gente sabe curar? Como funciona essa questão, né? Principalmente no que diz respeito à terapia química, aos antidepressivos, a todo o arsenal de drogas que a medicina tem hoje para isso. Os espíritos nos dizem que eles tratam sim e são necessários, ninguém tem que abandonar tratamentos médicos, medicamentosos, quando tiver com alguma síndrome neuropsíquica. Porém, eles não atingem a causa raiz do problema, porque a causa raiz do problema está no espírito. E nós temos que fazer uma diferenciação daqui, claro. Ninguém aqui está falando de problemas causados por exemplo, disfunções cerebrais. Suponhamos que alguém contraiu uma meningite que afetou o cérebro dele de uma forma que o cérebro agora é disfuncional. Nós não estamos falando disso. Suponhamos que alguém sofreu um acidente e que teve uma parte do seu cérebro danificada, ou do seu sistema nervoso, seja de qual for, num acidente. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando dos transtornos psíquicos e psicológicos que uma grande parte da população apresenta. E aí entra essa questão da química, porque hoje as tecnologias modernas da medicina permitem identificar os desbalanceamentos químicos que nós temos que supostamente causam essas doenças. E aí vem os espíritos nos esclarecer que a gente confunde causa com efeito, né? Por exemplo, eu tenho pouca serotonina porque eu estou depressivo, ou estou depressivo porque eu tenho pouca serotonina? Nós produzimos todos os hormônios, enzimas e neurotransmissores que nós precisamos para funcionar bem espontaneamente. E muitos deles a partir da alimentação que a gente
se serve fazendo as devidas transformações bioquímicas no nosso corpo. Porém, se eu começo a apresentar um distúrbio espiritual, emocional, eu desbalanceio a partir do meu perispírito, do meu espírito, eu desbalanceio o funcionamento das glândulas e dos órgãos onde essas coisas se processam e começo a apresentar déficits disso, daquilo, ou excessos de alguns outros, né? E aí, quando eu vou fazer um diagnóstico, parece que a coisa vem revertida. Você está assim porque você tem um excesso disso ou uma falta daquilo. Vamos suplementar ou vamos combater. Sem entrar no mérito aqui da assertividade desses diagnósticos, eles funcionam sim, porque a gente precisa daquelas reposições ou daqueles controles. Mas eu vou continuar fazendo reposição e controle até o momento que eu consiga, por mim mesmo, restabelecer o funcionamento interno do meu organismo para que eu não dependa mais das medicações externas. E isso é o mais difícil de conseguir. E isso é o que o nosso amigo aqui nos traz, dizendo que essa verdadeira cura, ela dificilmente vai ser obtida dessa forma. Dificilmente nós vamos voltar ao nosso equilíbrio simplesmente usando as medicações, ou mesmo fazendo as terapias. Porque quando eu retirar esses suportes que eu estou tendo, eu posso voltar a apresentar todo o problema que eu tinha, se eu não tratei da minha causa interna, lá no íntimo do meu ser, da minha mente, do meu espírito. É disso que ele trata. E ele fala que, graças a Deus, a gente já tem avanços notáveis nas terapias, né? E ele cita as terapias lúdicas, esportivas, a praxiterapia, que é basicamente a terapia ocupacional, terapias de grupo, psicossociologia, que está se usando bastante cada vez mais, que é pegar o paciente depressivo ou com síndromes diversas e colocar ele para trabalhar em grupos ou em ações comunitárias, né? E ele explica por que isso bate completamente com o que a doutrina espírita preconiza. Porque nada mais é do que são trocas fluídicas. Quando você vai com uma terapia de grupo, o que você está fazendo ali? Além de ouvir a história dos outros e relatar a tua? Está havendo uma intensa troca fluídica, uma intensa troca vibratória entre os membros, de simpatia, de identidade, de carinho, de entendimento, de acolhimento. E isso começa a fazer a transformação. Quando você vai para um trabalho comunitário, é a mesma coisa. É a doação fluídica e as vibrações de gratidão, de respeito, de carinho que você recebe de volta é que faz a diferença. As pessoas simplificam simplesmente dizendo o seguinte: nada melhor do que para você sair de uma depressão do que você ver alguém que está pior que você. Não é isso. Não é ver o irmão numa situação pior que te faz bem. É a troca fluídica que você faz naquele trabalho. Então, ele enaltece essas terapias mais recentes, mais modernas, né? Porque são todas elas terapias de trocas fluídicas. E envolvem esse princípio de doação e recepção de fluidos benéficos ao doador e ao receptor. Mas, ainda assim, ele diz, de qualquer forma, a cura verdadeira, real, onde você pode depois ter autonomia total sem precisar de mais nenhum tipo de suporte desse, é o conhecimento exato da causa fundamental do teu problema. E aí ele menciona tudo aquilo que dentro da casa espírita nós podemos receber, né? Desde os passes, as terapias específicas. Ele diferencia os casos de desobsessão, trata como uma coisa à parte, porque a gente às vezes generaliza, né? Tudo que é distúrbio a gente já acha que tem um irmãozinho obsessor causando. Não é. A grande maioria dos problemas são causados por nós mesmos, mas que sim podem fazer com que a gente sintonize com outros irmãos que estão na mesma frequência vibratória de sofrimento, de angústia, de dor, do que quer que seja, ou até alguns irmãos que não gostam muito da gente por alguma razão, que tem alguma mágoa, alguma bronca, e que estão esperando uma brecha para falar, então agora eu vou fazer você sentir um pouquinho do teu amargo remédio, né? E aí se aproxima da gente para prejudicar. Mas esses são outros casos. Ele fala que a gente precisa ter conhecimento exato da causa fundamental da enfermidade. Não quer dizer que eu tenho que fuçar minhas vidas passadas ou que eu tenho que
fazer regressão de memória para conhecer o porquê eu sinto isso aqui. Não, é fazer o conhecimento de si mesmo. É fazer o mergulho em nós, que cada um de nós é capaz de fazer, independente de vidas passadas ou não, e analisar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Nós somos muito bons em fazer isso quando a gente está trabalhando nas empresas, nos grupos de estudo, na faculdade, né? Faz o chamado SWOT, sei lá como é que se chama. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso individualmente para nós. Quais são meus pontos fortes? Quais são minhas maiores fraquezas? Quais são minhas oportunidades de melhoria que eu enxergo imediatas? E quais são as ameaças que eu tenho em mim, que crio para mim? Onde é que eu estou sempre me sabotando? Onde é que eu estou sempre falhando comigo mesmo? As promessas que eu faço e não cumpro para mim mesmo? As mentiras que eu conto para mim mesmo? As falsidades que eu invento contra os outros para me justificar de tantas coisas? Fazendo essa análise é que a gente pode chegar a esse âmago do problema e começar a identificar o que é que me leva a esses transtornos. De ansiedade, de nervosismo, de depressão, de o que quer que seja. Esse é o ponto que ele traz e que diz que a doutrina espírita, e claro que nós concordamos, pode nos dar total apoio para que a gente se encontre e consiga trazer a cura nesse ponto. Então, eu vou ler dois parágrafos que ele coloca, que são muito importantes, né? Aquilo que eu já falei, né? Excluindo os processos obsessivos e as patologias físicas, quer dizer, problemas que foram causados por doenças, ou acidentes, ou traumas físicos, as psicopatologias se originam do uso inadequado das forças mentais. Primeiro ele diz aquilo para nós, que nós temos um potencial de força mental que a gente nem imagina, né? Lembra das palavras de Jesus, né? Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês movem montanhas. E vocês são deuses, vocês vão poder fazer coisas muito maiores do que as que eu faço, se vocês aprenderem a usar sua energia mental. Então, primeiro ele diz isso, depois ele diz que os distúrbios são porque usa-se essa energia de uma forma inadequada, não diz nem errada, inadequada. E aí textualmente está escrito o seguinte: a mente encarnada é detentora de forças que necessariamente canalizadas se transformam em eficazes recursos de que o homem se deve utilizar a benefício do próximo e de si mesmo. Ele coloca o próximo em primeiro lugar, depois si mesmo. A indevida aplicação das energias mentais pelo uso exacerbado das frivolidades e dissipações produz dependências ultrizes. Ultrizes é posteriores, né? Facetas que se transformam em auto-obsessões de resultados fatais. Vamos pensar um pouquinho nessa frase. Ele diz assim: se nós usarmos a nossa energia para frivolidades e dissipações, frivolidades é fazer tudo aquilo que não tem valor. Nem para nós, é simplesmente por prazer, por hedonismo, né? A cultura exagerada de prazer, querer buscar diversão a toda hora. E dissipações, entenda-se, todo tipo de viciação que a gente pode ter. Viciação não é necessariamente uma coisa de adição química, nem nada disso. São os vícios de hábitos que a gente adquire, de coisas que não criam valor nem para nós, nem para mais ninguém, né? Nem para o mundo, nem para nada. Simplesmente eu faço aquilo, né? Produz dependências que se transformam em auto-obsessões de resultados fatais. Essa é como ele diz que esses problemas surgem. Outros, sim, facultam a vinculação com outras mentes, as desencarnadas e responsáveis, que se utilizam da hospedagem psíquica para alienações de largo porte nefastas. E aí, ele fala da prevenção, né? Como é que eu posso evitar de cair nesses processos? Primeiro, melhorando o nosso preparo espiritual. Não sei se aqui já conversei com vocês sobre isso alguma vez, mas a gente costuma fazer uma palestra quando a gente fala de preparo físico e preparo espiritual, que a gente aprende que o preparo espiritual é tão importante quanto o preparo físico.
para a gente ter resistência, força, resiliência espiritual, para não cair em certas ciladas, né? O cultivo de ideias superiores, muito claro, mas será que o nosso mundo das ideias anda em planos elevados ou a gente só pensa em coisas mais imediatas, mais materiais? Leituras edificantes, 1985, né, gente? Hoje seria mídias e redes edificantes, né? Em 1985 a gente ainda falava assim, quer saber? Abre o jornal. Hoje em dia ninguém abre o jornal. Quer saber? Olha no teu celular. Mas então, leituras, mídias, redes edificantes. É difícil achar? Tem. Né? Aquela história do rádio. Se eu colocar numa estação que toca funk, não vai tocar música clássica. Eu vou ir funk o tempo todo. Onde é que eu estou sintonizando? Do que eu estou me alimentando? Né? Nada contra o funk, hein, pessoal? Um ritmo que eu não acho ele muito... Enfim, não muito edificante. Não muito edificante. Conversações instrutivas. A gente conversa sobre o quê? A gente usa o nosso tempo com amigos, com parentes, com familiares, em conversas instrutivas, ou a gente está sempre só falando mal daqui, se queixando dali, né? Queixas, reclamações, aquela coisa que vira um círculo vicioso, a gente só fica nisso, né? Já propus para vocês aqui em outras ocasiões um desafiozinho. Tentem passar 24 horas sem fazer uma queixa ou uma reclamação. Tentem. Eu já tentei. Eu não consegui. 24 horas sem uma queixa ou uma reclamação. É muito difícil. Né? Então, conversas instrutivas, e ele fala da prece. A sintonia com o alto. Né? Onde é que eu estou sintonizando minhas antenas? Né? Até tem uma analogia que a gente pode fazer, né? Se você ligar teu rádio e ele estiver numa estação de música ruim, de noticiário ruim, você vai levar ele na oficina para consertar, dizer o rádio está quebrado, ou você vai mudar de estação, né? Então, quando a gente fica recebendo sintonia ruim pelo nosso rádio, pelo nosso aparelho metapsíquico, o que está errado? Eu preciso tomar remédio para consertar isso? Não, eu preciso mudar de estação. Eu preciso começar a me sintonizar em outras coisas, ouvir outras pessoas, pensar em outros assuntos, ler outras coisas, me instruir com outras coisas. Porque é isso que acaba levando, como ele falou, as frivolidades e os maus hábitos é que acabam levando a gente para esse buraco da exaustão psíquica. Né? E tem grandes períodos da nossa vida que nós não podemos escolher o que ouvir, onde sintonizar, porque a gente trabalha. A gente está junto com outros grupos e às vezes a frequência, a sintonia desses grupos não é a ideal que nós gostaríamos. Então nós temos que ter um momento nosso onde a gente vai sintonizar com as outras coisas para receber com aquilo que a gente precisa. Agora, se eu me mantenho naquela atmosfera que não é a boa, que eu já sou obrigado a compartilhar dela em outros momentos e continuo nela, eu estou piorando a situação. Ele menciona também a benevolência e o perdão. Nada de novo. Vontade de fazer o bem e o perdoar. Trabalho, estudo, disciplina mental. Disciplina mental. Esse é o famoso orar e vigiar. Quando fala orar e vigiar, a gente pensa que tem que ficar pela janela vendo o que os outros fazem. Não. Vigia os teus pensamentos, os teus impulsos. Vigia aquilo que fica transitando na tua mente. E tem muita coisa ruim que a gente deixa transitar na mente. O ruim não é necessariamente algo proibido, pecaminoso. O ruim são aqueles pequenos sentimentos que a gente está sempre alimentando e nem se dá conta. Se prestar atenção, a gente vai ver quanta coisinha passa ali, né? E aí ele diz, tudo isso resulta em expansão da consciência, se fizermos isso tudo, fazendo com que o espírito tenha maior domínio sobre o aparelho físico, restabelecendo e ampliando a harmonia psicossomática. Quer dizer, é a força mental do pensamento que vai ordenar novamente o nosso corpo. E isso não se aplica só, ele está tratando aqui de problemas mentais, mas se aplica em todo o somatismo nosso. Nós sabemos disso. Basta a gente ficar triste, de modo que começa a dar dor de estômago, da desinteria, ou da dor de cabeça, ou da alguma coisa. O espírito se comunica através do perispírito com o corpo o tempo todo, recebendo
e transmitindo impulsos bons e impulsos ruins. Quando eu estou feliz, eu não tenho dor de cabeça, não é? Quando eu estou alegre, eu não sinto azia no estômago, a menos que eu fiz uma bobagem alimentar qualquer. Mas é isso, é esse trânsito entre o psíquico e o somático que precisa ser melhorado. E eu vou ler mais um outro pedacinho para a gente finalizar aqui. Como ele começou dizendo, nossas forças mentais ainda são largamente desconhecidas, né? A mente é departamento divino, de que cada qual se deve utilizar na construção da liberdade real e do progresso sem limite. À medida que as experiências paranormais conscientizem o homem sobre os recursos de que pode dispor, que ele está querendo dizer, à medida que a gente for aceitando que essas terapias que nós praticamos aqui na Casa Espírita e em muitos outros lugares se praticam, inclusive sob outros credos, né? Melhor entenderá o conceito evangélico quando o Senhor assinala que todos somos deuses, podendo fazer o que Ele fez, se quisermos, transformando o nosso querer em poder, mediante os investimentos do esforço pessoal bem conduzido e do sacrifício das vaidades, sob o comando da vontade correta. Terminamos dizendo o seguinte: o Pai nos criou com potenciais imensos de força mental. Nós nem temos ideia. Quando a gente vê um Jesus, quando a gente vê um Francisco de Assis, quando a gente vê um desses espíritos fazendo o que fez, a gente fica imaginando, e que nós podemos ser iguais e superiores a ele, a gente fica imaginando o tamanho do poder mental represado que nós temos, que ainda estamos aprendendo a utilizar. Iniciemos esse aprendizado, disciplinando e harmonizando nossas mentes no entendimento e prática do Evangelho de Jesus, redivivo na doutrina espírita. E a última frase, para que a gente grave. A mensagem aqui: são válidas pelo conteúdo iluminativo, porque desdobra as lições do Evangelho de Jesus e da codificação espírita, que são os medicamentos eficazes para as enfermidades deste momento, 1985 e 2023. Palavras do nosso irmão Aristides Espínola, a quem agradecemos pela inspiração, pelas mensagens, e eu agradeço a vocês pela atenção e pelo carinho que sempre me dedicam aqui. Muita paz a todos. Obrigada, Otávio, por esses esclarecimentos. Quando a gente ouve na Casa Espírita, ou por vezes até palestras online sobre esse tema, não sei vocês, mas começam a vir pessoas na nossa mente, né? Puxa, queria que fulano, ciclano estivesse ouvindo isso também, né? Tem uma trabalhadora espírita que eu gosto bastante dela, ela é muito gentil, lá de Brusque, ela disse assim uma vez para mim: o Evangelho é sempre pra gente. Então, por vezes a gente se distrai pensando nos nossos amores, nas nossas pessoas que a gente queria que estivesse ouvindo essas palavras, mas a gente precisa lembrar, é sempre pra gente. E é uma maravilha da doutrina espírita essa autorresponsabilização, né? A gente saber que depende da gente a mudança, depende da gente a melhoria e depende da gente primeiro. Então, sim, os nossos amores, a gente quer o bem de todos, né? Mas a gente tem que ouvir essas palavras e colocá-las em prática, porque daí o nosso exemplo vai inspirar essas pessoas, né? Então, que a gente possa, nesse momento, refletir de verdade a respeito, né, de como é que a gente pensa. Nós não somos marionetes dos pensamentos, ao contrário, nós comandamos os nossos pensamentos, né? É a mente, é o espírito que comanda os pensamentos influenciam as nossas emoções e as nossas palavras e as nossas ações. Então, de novo, a autorresponsabilidade